brasileiros entram na justiça contra a decisão inconstitucional de Donald Trump. E você vai ver também. Motociclistas falsificam placas da moto para se passarem por ciclomotores. O Criciúma chega à semifinal da Copinha, mas não se classifica. E a coletiva de imprensa da equipe ao retornar para Criciúma. Essas e outras notícias você acompanha agora no Informe Região. Mais uma boa tarde para vocês. Está começando o Informe Região desta quinta-feira, 23 de janeiro, agora 1h16 da tarde. Após as ameaças do novo presidente Donald Trump de taxarem 10% os países que exportam produtos para os Estados Unidos, o dólar operou em queda essa tarde e chegou ao valor mínimo de R$ 5,91. Após as ameaças de política tarifária do novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o dólar operou em queda nesta tarde e chegou à cotação mínima do dia de R$ 5,91. Por volta das 4h30 da tarde, o dólar já operava em queda de 1,52%, cotado a R$ 5,93. Após reforçar a promessa de impor tarifas de 10% à China e à União Europeia e a falta de medidas concretas sobre o tema, a moeda de outros países e o real foram beneficiadas. O mercado também acompanha o Fórum Econômico Mundial na Suíça e está atento aos desdobramentos das contas públicas brasileiras. E um grupo de brasileiros que vive nos Estados Unidos se uniu para lutar contra o decreto de Donald Trump. Eles entraram na justiça para garantir o direito à cidadania para crianças, filhas de imigrantes. Após Donald Trump anunciar que vai acabar com o direito à cidadania para crianças nascidas de imigrantes sem documentos americanos, muitos brasileiros receberam a notícia com muito temor e foram à justiça para tentar defender o direito de seus filhos. Um desses processos foi aberto em Boston, onde protestos já ocorrem contra as políticas anunciadas pelo novo presidente. Na região da Nova Inglaterra, há cerca de 400 mil brasileiros. As ações também contam com imigrantes de várias nacionalidades e ativistas. De acordo com dados do Ministério de Relações Exteriores, estima-se que cerca de 230 mil brasileiros estão ilegalmente nos Estados Unidos e entre 2020 a 2024 foram deportados 7.600 brasileiros de volta para o país. Apesar de Donald Trump parecer irredutível ao seu plano, líderes de estados americanos dizem que o decreto dificilmente permanecerá, pois a lei, que já tem mais de 150 anos, faz parte da Constituição e é considerada como um dos pilares da sociedade americana. Ex-diretores da Polícia Rodoviária Federal foram indiciados por tentarem impedir o deslocamento de eleitores em 2022. A Polícia Federal apura se as blitz no segundo turno tiveram motivação política. A Polícia Federal indiciou 4 ex-diretores e coordenadores da Polícia Rodoviária Federal acusados de, em 2022, tentar dificultar ou impedir o deslocamento de eleitores de Lula, o então candidato à presidência da República. Foram indiciados o ex-diretor de inteligência e ex-superintendente da PRF no Rio Grande do Sul, Luiz Carlos Rechac Júnior, o ex-diretor de inteligência substituto Rodrigo Cardoso Roupe, o ex-diretor de operações de Jairlon Henrique Moura, ex-coordenador de análise de inteligência da PRF Adiel Pereira Alcântara e também indiciado Bruno Nonato dos Santos Pereira, ex-coordenador geral de inteligência e contra-inteligência da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Cabe agora à Procuradoria-Geral da República decidir se denuncia os citados, pede mais investigações ou arquiva o caso. Em agosto de 2024, a PF já tinha indiciado o ex-ministro da Justiça Anderson Torres, o ex-diretor da PRF Silvenei Vasques e 4 policiais federais cedidos ao Ministério da Justiça. Todos por tentar impedir o deslocamento de eleitores na região Nordeste até os locais de votação. A seguir, motociclistas falsificam placas da moto para se passarem por ciclomotores. Boa
boa tarde, estamos de volta com o segundo bloco do Informe Região. Agora, 1h24 da tarde do dia 23 de janeiro. E o Conselho Federal de Medicina pediu à Anvisa a proibição da substância PMMA em procedimentos. O produto ficou popular como preenchedor, mas tem provocado reações fortes e até morte de pacientes. Segundo o Conselho Federal de Medicina, o Brasil vive um grande problema de saúde pública, com o uso indiscriminado do polimetilmetacrilato para fins estéticos, inclusive por não médicos. PMMA é uma sigla para polimetilmetacrilato, um componente plástico com diversas utilizações na área de saúde e em outros setores produtivos. O documento entregue pelo Conselho Federal de Medicina traz posicionamentos de sociedades médicas, como a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e a Sociedade Brasileira de Dermatologia. Em 2024, inclusive, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica reforçou que o uso de PMMA para fins estéticos e reparadores não era recomendado e pediu o banimento do material pela Anvisa. No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária exige registro para o uso do PMMA para preenchimento subcutâneo, pois o produto é uma substância de máximo risco que só pode ser usada por profissionais treinados e habilitados, por exemplo, em correção de lipodistrofia, alteração no organismo que leva à concentração de gordura em algumas partes do corpo, provocada pelo uso de antirretrovirais em pacientes com síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS, e em correção volumétrica facial e corporal, que é uma forma de tratar irregularidades e depressões no corpo, por meio da bioplastia. Apesar disso, o Conselho Federal de Medicina diz que uma série de normas do uso do PMMA estão sendo infringidas. O produto vem sendo aplicado em grandes volumes e com fins estéticos, inclusive por profissionais não médicos, causando dano à população. A Anvisa informou que recebeu o documento do Conselho Federal de Medicina e que vai analisar as informações. Uma alternativa ao PMMA é o ácido hialurônico, que, ao contrário do PMMA, que funciona como se fosse um acrílico na pele, o ácido hialurônico ele é reabsorvido de tempos em tempos. Então fica aí a dica. Bom, estudos também indicam que a atividade física é a chave para combater a depressão. Mesmo exercícios leves, como caminhadas, podem reduzir os sintomas e melhorar o bem-estar físico e mental. Uma pesquisa nacional analisou mais de 50 mil brasileiros ao longo de 14 anos. Isso aconteceu no Centro de Medicina Preventiva do Hospital Israelita Albert Einstein. Os resultados foram divulgados no final do ano passado. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 14% das mulheres e 7% dos homens são diagnosticados com depressão no Brasil. Segundo o levantamento, os quadros da doença são mais comuns em pessoas que não praticam atividades físicas ou que estão com sobrepeso e obesidade. O resultado do estudo só comprovou que a prática de atividades físicas tem sim um impacto positivo no humor. Além da boa saúde, os exercícios aumentam a autoestima, um dos fatores mais importantes no combate à depressão. Não é necessário realizar exercícios intensos. Uma simples caminhada já é o suficiente para alcançar benefícios significativos. Embora a prática de atividade física seja uma ótima alternativa, o acompanhamento médico e psicológico é fundamental para o combate à depressão. Beber café gelado já é comum nos Estados Unidos, na França, no Japão e agora no Brasil. Para quem está acostumado com a bebida quente, que acabou de passar pelo coador, a receita pode parecer meio indigesta, mas quem já provou garante que não é não. E hoje muitos brasileiros aderiram ao geladinho. Mesmo em um país onde o café quente é praticamente uma instituição, o café gelado vem ganhando espaço, especialmente em dias de calor intenso. Com temperaturas frequentemente acima dos 30 graus, a bebida surge como uma alternativa refrescante ao tradicional cafezinho fumegante. A tendência, liderada principalmente pelos mais jovens, reflete um movimento global de popularização de bebidas frias. Gerações como a Z têm se mostrado mais aberta a experimentar variações que combinam com o café com leite, xaropes, sucos e outros ingredientes. Não por acaso, redes sociais como o Instagram e TikTok têm impulsionado o mercado, com receitas de café gelado acumulando milhões de visualizações e inspirando novos consumidores. De olho nesse nicho em ascensão,
Empresas e cafeterias no Brasil estão ampliando os cardápios. Produtos como Cold Brew, Iced Latte, Frappé e Afogato se tornaram comuns, especialmente em menus de verão. Grandes marcas, antes focadas em cafés solúveis para preparo com água quente, agora apostam em versões exclusivas para serem feitas com água ou leite gelado. Dados do setor mostram que o consumo de café gelado cresceu mais de 40% nos últimos anos, já representando 12% das vendas em cafeterias. O Iced Coffee, uma das receitas mais simples, café coado com gelo e um toque de açúcar, é exemplo de como a tradição pode se renovar sem perder a essência. Com a junção do clima tropical, o apelo estético das redes sociais e a busca por inovação, o café gelado parece ter encontrado terreno fértil no Brasil, conquistando cada vez mais adeptos e desafiando o reinado do tradicional cafezinho quente. E motociclistas mal intencionados estão falsificando a placa das motos para passarem em alta velocidade por câmeras de monitoramento. Eles usam placas de ciclomotores de 49 cilindradas e conseguem passar impunes. Mas, em caso de serem identificados, a consequência pode ser muito grave. Uma nova tática dos motociclistas para evitar a autuação é fazer com que a sua motocicleta normal, tradicional, se passe por um ciclomotor, a famosa cinquentinha, de 49 cilindradas. Mas isso tem causado bastante transtorno para a Superintendência de Trânsito. A gente recebe e verifica se o equipamento de fiscalização eletrônica está registrando corretamente as infrações e a gente envia isso para o Detran. O que acontece com uns veículos de motocicleta? Eles colocam a placa de 49 cilindradas. É um veículo que, se for registrado, que hoje já necessita de registro e emplacamento, eles colocam essa placa 49cc em veículos com cilindradas muito maiores. Então, impossibilita a gente estar fazendo a autuação desses veículos. Qual que é a multa ou qual que é a consequência desse ato? Então, se for adulteração, que eu peguei, a minha motocicleta, por exemplo, tem 150 cilindradas, eu coloquei uma placa de 49cc, isso é crime. Então, é uma adulteração, isso passível de prisão até. E, além da multa, né, que é uma infração gravíssima. E o pessoal faz isso de forma destemida. Quantos casos, mais ou menos, aqui em Criciúma? Em 6 meses que a gente registrou de junho a dezembro, foram mais de 800, o ano passado. E desses 800, conseguiram fazer autuação ou apreensão, alguma coisa? Não. É só registros que a gente vê aqui, é lançado, o equipamento registra, mas a gente não tem como autuar. E qual que seria a melhor forma de coibir esse tipo de prática? Um primeiro momento é instruir e informar os condutores, né? Que eu acho que é a medida educativa que vai surtir efeito. A autuação é em último caso, mas eu acho que muita gente acaba sendo ludibriado, compra e acha que está fazendo certo, mas não está. E quais são as consequências desse tipo de prática? Então, como eu te falei, se eu não me engano é o artigo 311 do CTB, do Código Penal, que é adulteração ou cobrir a placa com a mão também ou com outro artifício ali, ele é passível de pena de reclusão de 3 a 6 meses, se não me engano. E a infração é gravíssima. Infração gravíssima, 7 pontos. A Superintendência de Trânsito de Criciúma tem registrado centenas de casos desses. Todos são captados pelas câmeras de segurança. Falsas placas em motos que ultrapassam os limites de velocidade muito além da capacidade de um ciclomotor de 49 cilindradas. Em média, aqui a gente libera mais ou menos de 10 a 20 veículos diariamente, né? Uma média para mais ou para menos. E aqui também nós fazemos solicitações para, além da liberação, em metro, né, que é o gás. Fazemos também para transferências de veículos, solicitação também para vistorias de veículos, né, além da liberação. Segundo a monitora, muitos fazem isso como provocação aos agentes de monitoramento. Você estava me mostrando ali no celular
as imagens que o pessoal faz até para... Será que isso seria um tipo de provocação também para os órgãos fiscalizadores? Isso aqui, com certeza. Tem alguns casos que a gente vê, inclusive, que eles fazem gestos obscenos, mostram partes do corpo. Então, a gente vê também uma ousadia da parte dos motociclistas, talvez por achar que vão estar impunes sempre, né? A gente sabe que isso não acontece, então, no primeiro momento agora, ainda bem que vai ser intensificada essa fiscalização, e aí a gente vai poder estar primeiro informando, para não ter mais esse tipo, porque isso pode ser usado até uma motocicleta dessa para cometer um crime, né? Então, tirando esses veículos da rua, mais segurança para a população. E a seguir, o Tigre não se classifica para a final da Copinha e a equipe retorna para Criciúma. Olá, estamos de volta com o terceiro e último bloco do Informe Região. Agora 1h38. Vamos falar de futebol? Criciúma não chegou lá, mas chegou longe. O Tigre não venceu o São Paulo na semifinal da Copinha, mas fez história no campeonato. O Criciúma lutou até o fim, mas não conseguiu segurar o São Paulo na semifinal da Copinha 2025. Mesmo saindo na frente com um golaço do Juan Vitor aos 27 minutos do primeiro tempo, o Tigre acabou derrotado de virada por 2-1. O destaque da noite foi Rian Francisco, artilheiro da competição, que marcou os 2 gols do tricolor, ambos em cobranças de pênaltis nos minutos finais. O jogo foi disputado em Araraquara, na Fonte Luminosa, e foi uma verdadeira montanha-russa de emoções, com queda de energia, decisões do VAR e muita tensão. No primeiro tempo, o Criciúma se mostrou um time competitivo e eficiente. O Tigre teve menos posse de bola, mas foi perigoso quando chegou ao ataque. Foi numa dessas chegadas que Juan Vitor, aproveitando um rebote após defesa do goleiro João Pedro, mandou para o fundo da rede e abriu o placar. O São Paulo respondeu com jogadas pelas laterais, mas parou em defesas espetaculares do goleiro Pedro, que foi um dos nomes do jogo. No segundo tempo, o São Paulo voltou mais ofensivo, mas teve o ritmo atrapalhado por uma queda de energia logo nos primeiros minutos, que paralisou o jogo por cerca de 15 minutos. Depois disso, o time tricolor intensificou a pressão e aos 42 minutos, após uma revisão do VAR, o árbitro marcou pênalti por toque de mão da zaga carvoeira. Rian Francisco cobrou com extrema categoria, mandando uma cavadinha que enganou o goleiro Pedro e empatou o jogo. Já nos acréscimos, aos 51 minutos, outro pênalti foi marcado, dessa vez por falta de Vini. Rian, mais uma vez, foi para a bola, repetiu a cavadinha e virou o placar, garantindo o São Paulo na final. Com os 2 gols, Rian se isolou como artilheiro da Copinha, chegando a 10 gols. Ele não vai jogar a final por conta de acúmulo de cartões amarelos, mas saiu como o herói do jogo. Mesmo eliminado, o Criciúma sai da competição com um marco histórico. Foi a primeira vez que o Tigre chegou a uma semifinal da Copinha. Uma campanha memorável, mostrando a força do futebol catarinense e ainda assim enchendo toda a torcida de orgulho. E a equipe do Tigre voltou ontem, no final da tarde, para Criciúma, um pouco desanimados, um pouco satisfeitos. Eu estive na manhã de hoje lá no estádio Heriberto Wilson para a coletiva de imprensa da equipe técnica do Sub-20, que jogou a Copinha. E além de parabenizar por ser um dos 4 finalistas, dentre mais de uma centena de times que iniciaram nas eliminatórias, eu perguntei sobre possíveis arrependimentos na partida da semifinal e qual a opinião do técnico sobre o salvador do São Paulo, Rian. Confira agora. Retornando da temporada da Copinha em São Paulo, já de volta à terrinha carvoeira, a equipe técnica do Criciúma Esporte Clube concedeu na manhã desta quinta-feira, 23 de janeiro, no estádio Heriberto Wilson, uma coletiva sobre o desempenho final e o balanço da campanha da equipe Sub-20 na Copa São Paulo de Futebol Júnior, após ter enfrentado o time paulista na semifinal sem conseguir a classificação. O técnico Gabriel Carvalho destacou que, apesar da tristeza da eliminação, não há arrependimentos e sim satisfação de ter ficado entre os 4 melhores times do Brasil na Copinha, dentre todos os 128 que iniciaram nas eliminatórias. Desde que o jogo acabou, a gente pensa 1000 coisas, né? Ou mais, em relação a resultados, quando a gente acaba não conquistando o nosso objetivo.
Em relação a fazer alguma coisa diferente, eu acho que não faria nada diferente. Né? Tudo que nós pensamos para o jogo estrategicamente foi plenamente cumprido pelos atletas. Né? Um jogo contra o São Paulo, por exemplo, que a gente sabe que é uma equipe que ataca de todas as formas, né? Tem uma ultrapassagem de lateral muito forte, tem uma transição extremamente rápida, tem uma ideia de jogo entre linhas e principalmente entre defesa e goleiro, né? Com infiltrações muito rápidas que acontecem a todo momento. Eu vejo que nós conseguimos bloquear praticamente tudo. Né? É impossível tu tirar, como a gente sempre fala com os atletas, né? É impossível tu não deixar o adversário jogar, né? Mas tu pode indicar por onde tu quer que o adversário jogue. E nós fizemos isso contra o São Paulo. São Paulo não tinha nenhum grande cabeceador e o jogo deles ficou muito resumido a cruzamentos de área, né? E a gente veio controlando bem, a gente contra-atacou, a gente saiu ganhando, poderíamos ter feito até 2-0, que seria até algo normal, né? Mas infelizmente foram situações que não aconteceram. Que nós lamentamos, é claro, né? Um momento ou outro, né? Que a gente acaba perdendo um pouquinho de concentração e isso é normal num jogo, né? Ainda mais um jogo de jovens. A gente fica chateado pelo resultado porque não era o resultado que nós merecíamos, penso eu, não era o resultado que os atletas mereciam pelo que trabalharam. Mas em relação a isso faz parte, né? É um aprendizado, como tu diz. Primeira coisa que nós vamos conversar, né, nesse retorno é parabenizar esses atletas que eles fizeram, né? Foi realmente histórico, como vocês também colocam. De novo, né, protagonizar uma Copa São Paulo não é para qualquer equipe. A gente sabe aí que 128 equipes começaram, 4, né, a gente ficou entre os 4 finais e talvez, né, com direito a ser um dos 2 finalistas, né? Quem sabe não ser campeão, né, porque eu vejo ali as 4 equipes que chegaram num nível de equilíbrio muito grande. Mas correções sempre acontecem, né? Poder matar o jogo um pouco antes, poderíamos ter feito isso, né? Poderíamos ter sustentado talvez um pouquinho mais à frente em relação ao adversário. Acho que nós recuamos em demasia. Claro que o lado físico conta muito. Eu não tenho nenhuma vírgula a colocar a mais em relação ao esforço que foi feito por esses atletas, como eu já citei, atletas que às vezes não tinham condição de jogo e que foram a campo e performaram, né? Então é claro que a gente pensa muito sempre em evoluir o trabalho. Por isso que eu digo que nenhum profissional está pronto. Eu quero aprender, eu acho que aprendi, acho que evoluí, acho que cresci muito também, não só como profissional, mas também como ser humano durante essa competição. Dentre os muitos elogios ao jogador Lira do Tigre, que teve um desempenho destaque na competição, mas que não pôde ajudar na última partida, o coordenador Wilson comenta que já está em negociação com o Palmeiras. Primeiro eu quero deixar bem claro que vários jogadores da base já foram procurados, se não foram poucos. Acredito que aí uns 10 atletas, a gente não negociou nenhum deles. Por quê? Porque não foi de acordo com aquilo que o Cristiano queria. O Lira está indo para o Palmeiras com empréstimo, com opção de compra, né? O Palmeiras exerceu 10% de compra, ele vai ficar pós-Copa São Paulo desse ano até pós-Copa São Paulo do ano que vem no Palmeiras. O Palmeiras, querendo exercer a compra, ele deposita um valor considerável para o Criciúma e ainda o Criciúma fica com um bom percentual no Palmeiras. Então, quando veio a proposta, foi muito considerada, né? Foi boa para o Criciúma e por isso que foi feita essa situação. E sobre a pedra no sapato do Tigre, na última partida, o jogador do São Paulo, Rian, que fez os 2 gols de cavadinha nos pênaltis, o técnico Gabriel reconhece o profissionalismo do oponente, mas também diz que apesar dos gols de bola parada, Rian foi muito bem marcado durante a partida pelo Criciúma e não conseguiu se destacar com a bola rolando. Não só o Rian, mas eu acho que uns 2 ou 3 atletas do São Paulo têm condições hoje de jogar na Série A, em grande parte dos clubes brasileiros como atletas titulares, né? São jogadores com passagem por seleção brasileira. É um atleta realmente muito virtuoso, né? Tem uma capacidade técnica diferenciada. Entra muito no que eu falei em relação à ideia de jogo. Eu vejo que ele não teve um destaque no jogo, né? Na bola rolando, não conseguiu criar oportunidades, né? Não conseguiu, até porque estava muito bem marcado e a nossa defesa fez uma partida excepcional em relação a isso, não só ao Rian, mas em relação ao Matheus, o meia, em relação ao Ferreira, ponta, jogadores com grande destaque que não conseguiram jogar como esperavam, né? Agora é claro que é um atleta diferenciado, um atleta de alto nível, né? Capaz de decidir uma partida em um instante.
jogou, na verdade, um jogo um dia anterior, né, 70 minutos ou coisa parecida, e eu vejo até como um risco, né, que foi colocado a integridade física desse atleta de jogar 2 dias seguidos, né, jogos de alto nível. Mas, enfim, a gente também não vai discutir em relação a isso, porque tem pessoas mais capacitadas para falar sobre essas situações extra-campo. Eu posso dizer que é um atleta realmente qualificado, um atleta até que no final da partida nos parabenizou, um atleta humilde, né? Parabenizou o Criciúma pela sua partida, pela campanha, né? A gente pôde conversar um pouco com ele no final da partida lá e é mais um dos casos de elogios que a gente recebe aí Brasil afora, e quando é de um adversário, quando é de um trabalho, né, que a gente também admira, tem um peso muito grande. Então desejar sorte a esse atleta, né? A gente poder enfrentar os melhores durante a competição nos transforma também em pessoas melhores, em profissionais melhores, e isso a gente também fica feliz. Isso aí. E está chegando ao final o Informe Região de hoje. Mais notícias você acompanha nas nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook, @TV Primavera, e no canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. Até amanhã!